gestão, ela não é um fim, ela é um meio. O fim é você atingir alguns objetivos, algumas metas que uma empresa quer alcançar. Então, eu quero, esse ano, tornar o meu negócio 3 vezes mais lucrativo. Esse é o objetivo, e aí eu vou usar estratégias para atingir esse objetivo, e eu vou gerenciar os recursos que eu tenho, percebe? Para poder alcançar esse objetivo. Então, a gestão é um meio para se alcançar alguma coisa, ela não é um fim em si, tá? Por que é tão importante a gente saber que a gestão não é um fim, né? E quando você usa a gestão como um fim, você pode se desviar do lucro. O fim é o lucro, né? Você tem que fazer com que a empresa seja lucrativa. E a gestão é um instrumento para você chegar lá. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Eu me chamo Sara, eu estou aqui com o Taderaldo, e aqui nesse podcast a gente sempre trata de estratégias, né, para ajudar o empresário a ter uma empresa mais lucrativa e também a ganhar mais tempo na vida pessoal. Não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, deixe seu like também e compartilhe esse conteúdo com o maior número de empresários, certo? E hoje a gente vai fazer um podcast diferente, né? A gente está iniciando uma nova série de podcast. Esse é o primeiro episódio e a gente vai tratar aqui de termos, né? A gente vai esclarecer diversos termos sobre gestão, né? Porque muitos empresários, apesar de conhecerem, né? Alguns termos são bem comuns, mas os empresários às vezes têm dúvidas sobre alguns termos específicos, né? E também ajuda a gente a compreender mais sobre os termos que a gente utiliza aqui quando a gente trata dos assuntos do método Gestão 365. Então, esse podcast aqui vai ser bem legal, porque a gente vai esclarecer diversos termos, todos relacionados à gestão de empresas, né? E, Taderaldo, assim, a gente não poderia começar com um termo que não fosse gestão, né? Com a palavra gestão. E aí eu queria saber de você, assim, o que significa gestão exatamente? Legal. Eu estou bem entusiasmado, viu, com essa nova série de podcast, porque, como você falou muito bem, né? Até termos assim, mais comuns que a gente está acostumado no dia a dia, o empresário muitas vezes tem dúvida mesmo, né, sobre algumas questões. Às vezes a gente até se surpreende, né, Sara? Achando que a pessoa já conhece bem aquele tema, ela não conhece, pergunta para a gente isso. Tanto alunos que entram recentemente, quanto empresários que não são alunos, que nós ajudamos no dia a dia. Então, acho que vem bem a calhar, viu, esse podcast aí. Lembrando que, além de responder esses termos, né, nós estamos chamando esse podcast aqui de um podcast que seria um dicionário, não é isso, Sara? Sobre gestão para pequenas e médias empresas, né? Aqui também a gente vai responder aí em outros episódios, dúvidas mesmo que os empresários têm, dúvidas que eles mandam para a gente no dia a dia ali. Então, é uma série bem interessante. Bom, o que é gestão? Veja, gestão tem a ver com administração, né? Quer dizer, tem a ver com organização, com administração. E quando a gente fala de uma empresa, porque gestão não é aplicada só a empresa, a gente pode pensar em gestão, né? Já que a gente está falando de administração, a gente poderia pensar em administração do tempo, né? Administração, gestão de uma reunião que a gente vai ter de Ano Novo, de Natal, né? Quer dizer, você pode usar gestão para um monte de coisa, mas pensando numa empresa, eu sempre gosto de conceituar a gestão de uma maneira bem simples, que é o seguinte: vamos imaginar que uma empresa é composta de várias caixinhas. Eu uso muito, viu, Sara, essa ilustração, né, para explicar a gestão. Imagina a empresa com várias caixinhas, porque uma empresa ela não é um bloco único, assim, ó, como muitas vezes o empresário pensa, não é um bloco único. Uma empresa ela é formada por vários pequenos blocos, várias caixinhas. Cada caixinha dessa tem uma finalidade. E a empresa, por exemplo, vou explicar que caixinhas são essas. Tem uma caixinha chamada vendas, que toda empresa precisa vender. Tem uma caixinha chamada marketing, né? Tem uma caixinha chamada funcionários, outra cliente, o atendimento que você tem que fazer para os clientes. Tem uma caixinha chamada tecnologia, que é a tecnologia que você vai usar para a sua empresa crescer, né? E tem várias outras caixinhas que a empresa tem, quer dizer, não são tantas assim, mas são caixinhas. E a gestão implica em você
saber administrar essas caixas todas em conjunto para que você alcance os objetivos que a empresa tem. Quer dizer, a gestão ela não é um fim, ela é um meio. O fim é você atingir alguns objetivos, algumas metas que a empresa quer alcançar. Então, eu quero, esse ano, tornar o meu negócio 3 vezes mais lucrativo. Puxa vida, 3 é bastante, né? Mas vamos usar, né? Esse é o objetivo, e aí eu vou usar estratégias para atingir esse objetivo, e eu vou gerenciar os recursos que eu tenho, percebe? Para poder alcançar esse objetivo. Então, a gestão, a primeira coisa que é importante a gente esclarecer é que gestão é um meio para se alcançar alguma coisa, não é um fim em si, tá? Por que é tão importante a gente saber que a gestão não é um fim, né? E quando você usa a gestão como um fim, você pode se desviar do lucro. O fim é o lucro, né? Você tem que fazer com que a empresa seja lucrativa. E a gestão é um instrumento para você chegar lá. Então, é isso. Gestão seria a habilidade, né, que o empresário, falando agora do empresário, precisa ter. Ele precisa ter uma habilidade de gestão, de maneira que ele seja capaz de controlar, administrar essas caixas todas, para que a empresa alcance seu objetivo, certo? Às vezes eu pego por excesso, sabe? Provavelmente estou me estendendo aqui na sua pergunta, mas você também vai perguntar logo ali, né, digamos, a mola mestra do nosso negócio aqui, mas eu quero pecar por excesso, já que esse podcast é para isso, né? Então, imagine que você começa a vender, ou seja, você estimulou bem aquela caixinha das vendas, mas se você não tiver pessoas para lhe ajudar, você talvez não consiga fazer as entregas que vão acontecer por conta das vendas. E aí você, então, precisa gerenciar também a caixinha chamada funcionários, colaboradores, né? Então, você precisa colocar elas duas trabalhando uma com a outra. Eu vendo, e aí eu tenho que ter pessoas para ajudar a fazer essa entrega. Assim como eu também tenho que ter uma caixinha chamada gestão financeira, para que o dinheiro das vendas não entre na empresa e desapareça, para que eu gerencie bem o dinheiro e ele se transforme em mais dinheiro. Então, é isso. Eu ser capaz de administrar essas caixas todas, não olhar só para uma caixa só, né, um processo só da empresa. Acho que ficou claro. O que você acha? Acho que sim, acho que ficou sim, né? E é legal também entender, né, a importância da gestão, né, como a gente sempre vem falando aqui, e saber o significado dela, né? Às vezes é só o primeiro passo para o empresário se estimular a praticar, né, uma melhor gestão no negócio, né? Então é muito legal saber a fundo, assim, né, o que é que significa de fato. E agora a gente vai entrar em outros termos, né, que também tenho certeza que alguns dos empresários que estão assistindo já sentiu, né, alguma dúvida sobre isso, então vamos lá. Os termos são método, técnica e ferramenta. Aí você explica um pouco sobre cada um para a gente entender se existe diferença, se não existe, como é que funciona, né, o que é que significa cada termo desse. Legal, boa pergunta também, porque essa é outra confusão, né? Na medida em que a gente fala que o nosso aluno ele precisa implantar na empresa dele o método gestão 365, né, isso que a gente fala o tempo todo, né? E aí, dentro desse método, existem ferramentas e técnicas. Essa é uma excelente pergunta, porque o empresário também confunde. Ele não sabe direito o que é método, não sabe o que é ferramenta, não sabe o que é técnica, né? E aí, eu vou usar aqui, Sara, um exemplo de alguém trocando um pneu de um carro, para ficar mais fácil isso, né? Vamos lá. Um método seria um passo a passo. Um método nada mais é do que um passo a passo que você estabelece, né, para você de também alcançar um determinado objetivo. Quer dizer, o objetivo do método Gestão 365, que nós ensinamos aqui, é fazer com que a empresa seja mais lucrativa e fazer com que o empresário tenha mais tempo na vida pessoal. Esse é o propósito do nosso método, né? Assim, fazer com que a empresa cresça, também tenha dinheiro em caixa, mas, resumindo, você inclusive você sempre abre os podcasts falando isso. Podcast, e ele tem por objetivo de ajudar a tornar a empresa mais lucrativa e ganhar tempo na vida pessoal. Então, o método Gestão 365 é feito para isso. O método ele tem um passo a passo. Para que você torne a empresa mais... Eu falei que ia dizer que trocar o pneu de um carro e agora já estou falando de outra coisa. Mas eu volto já para o pneu do carro. Quer dizer, o método Gestão 365 ele tem um passo a passo, né? O que é que você tem que fazer? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para você chegar lá e tornar a empresa mais lucrativa. Vamos voltar aqui, por exemplo, do carro. Furou o pneu do carro na rua, né? Chato, né? Como fura o pneu do carro. Você sabe trocar o pneu do carro?
Não. Não? Acho que nem se eu ver ver um manual eu consigo. Chama o João, né, ou alguém que está ali por perto, você já pede socorro. Bom, muito bem. Então, quando fura o pneu do carro, você tem que aplicar naquele momento, para trocar o pneu do carro, um método, ferramentas e algumas técnicas. Então, vamos lá. Para você trocar o pneu do carro, primeiro você tem que pensar que você tem um passo a passo, né? Furou o pneu do carro, o que é que você faz? Você notou que o carro está puxando, então você sai do carro, coloca, agora eu estou falando do método, você tem um passo a passo, você vai sair do carro, vai pegar lá o triângulo, né, vai colocar lá para que as pessoas vejam que o carro parou e, né, que não cause nenhum acidente. Você pode ligar também aquela luz que fica piscando ali para, de novo, né, alertar as pessoas que estão com problema. Você vai tirar o macaco que está no carro para poder trocar o pneu. Então, tem um passo a passo, eu não vou falar todo o passo a passo para trocar o pneu do carro, mas tem um passo a passo. Um dos primeiros é esse, é colocar lá o triângulo, né? Ou ligar para alguém, né? Você pode ligar também, no seu método, você pode ligar lá para o seguro para ele vir trocar o pneu do seu carro. O método pode ser só esse, nesse caso. Bom, então esse é o método, o passo a passo para trocar o pneu. O que seria, então, as ferramentas? Bom, as ferramentas para você trocar o pneu do carro, ele é basicamente um macaco, né? Você vai botar lá o macaco para suspender o pneu do carro, essa é uma ferramenta, e você vai ter lá aquela ferramenta que seria para desparafusar o pneu. Não sei nem como é que chama aquela ferramenta. Você não deve saber também. Vai ter aquela ferramenta lá que você vai desatachar, né? Você vai folgar os pneus e vai apertar depois. Então, falamos aqui de duas ferramentas que você usou dentro do método de trocar o pneu de um carro. O que seria uma técnica? Bom, isso é interessante a história da técnica, porque eu próprio uso, às vezes, quando eu vou trocar o pneu do carro, né? Qual é uma técnica que a gente usa? Às vezes, tá muito difícil ali você, né, folgar a porta, né, do carro, você fica em cima não é adequado, isso eu sei, mas eu já fiz, bota o pé ali em cima da porta, né, você usa uma técnica que é botar o pé ali naquela chave para você conseguir folgar o parafuso. Ou você se abaixar ali e usar uma movimentação de maneira que favoreça você a desatachar o parafuso. Dizem também que uma outra técnica é você, antes como é que diz, apertar completamente os parafusos, você deve fazer isso antes de você suspender, tirar o macaco, né, porque o carro está lá. Então, isso é bom, eu não sou, você está percebendo também que eu não sou especialista em trocar pneu do carro, né? Sou mais especialista em gestão mesmo. Mas esses seriam, então, algumas técnicas que você usa para folgar lá as porcas, né, os parafusos, e as ferramentas seriam os macacos, e o método seria o passo a passo para você trocar o pneu, né? Quando a gente fala numa empresa, pensando agora numa empresa, o passo a passo seria, por onde é que eu começo para tornar uma empresa lucrativa? Eu começo pelas vendas, eu começo pelo financeiro, eu começo pelos colaboradores, então, esse é o passo a passo para você, né, de um método para você gerenciar uma empresa. Qual que seria uma ferramenta que você vai utilizar para você tornar um negócio lucrativo? É o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental que você tem que implantar na sua empresa para poder, né, tornar, só para você saber se o seu negócio está sendo lucrativo ou não, né? E o que seria uma técnica? Uma técnica é você dizer assim, bom, eu vou montar um fluxo de caixa para 1 mês, 2 meses, 3 meses. A técnica diz que, no mínimo, você deveria montar um caixa para 3 meses. Então, essa é uma técnica, percebe? De uma ferramenta chamada o fluxo de caixa. Então, é isso. Pode ser que ainda tenha dúvida, né? Porque a coisa é meio enrolada mesmo, né? São 3 componentes ali que... Mas é importante o empresário, viu, Sara, distinguir isso aí, porque, eventualmente, a gente vai dizer para ele, né, que ele precisa usar algumas técnicas e algumas ferramentas também para ele gerenciar bem o negócio dele. Ficou enrolado? O que é que você achou? Eu achei que ficou bom esse exemplo do carro, porque deu para, né, trazer para outro âmbito e você conseguir entender, assim, né, que o método é um passo a passo, as ferramentas é aquilo mesmo que você usa, né, para conseguir realizar, e a técnica é isso, né, a habilidade que você, né, aprende. E quando você falou, você começou a dar um exemplo sobre gestão, né? E como seria o método de gestão? Qual seria o significado desse termo, assim?
Eu acho até que eu já respondi, quer dizer, um método de gestão, diferentemente do método que vai trocar um pneu do carro, é um método que vai ter um passo a passo para tornar a empresa mais lucrativa, para gerenciar ela de maneira que a empresa seja mais lucrativa. A gente usa muito no método de gestão 365 o conceito das fragilidades, né? Nós vamos localizar fragilidades que a empresa tem, problemas, rachaduras, para que a gente conserte essas fragilidades de maneira que a empresa fique mais sólida financeiramente. Isso é uma técnica que está dentro do método de gestão 365. Legal, legal. E a gente aqui está falando, né, com empresários, donos de negócio, e eu acho que às vezes também fica essa dúvida quando eles vão, né, se direcionar eles mesmos e a se desenvolver, né, como dono do negócio, sobre os termos líder e gestor. Qual seria, né, o significado de cada um desses termos? Legal, veja só, o gestor é a pessoa que tem a habilidade de administrar essas caixas todas que nós acabamos de dizer, que acabamos de falar, né? Tem gente que tem uma habilidade maior de organização, de planejamento, né? E quando eu digo que tem habilidade, não é porque nasceu com essas habilidades. Quem está nos ouvindo agora pode estar pensando, então é por isso que eu não sei gerenciar a minha empresa, porque eu não nasci com essas habilidades. Eu também não nasci com essas habilidades. A gente desenvolve isso ao longo do tempo. Desenvolve, inclusive, no nosso treinamento, né? No método Gestão 365. Bom, então o gestor é a pessoa que desenvolveu essa habilidade de lidar lá com essas caixinhas, de administrar essas caixinhas bem, né? E o líder, Sara, é uma pessoa que tem, aí eu acho que realmente o líder, ele pode aprender a lidar sobre liderança também, mas talvez ele tenha já algumas habilidades inatas mesmo, né? O líder é aquela pessoa que a gente segue, né? Que as pessoas seguem, que os colaboradores, os nossos funcionários seguem. Não tem algumas pessoas que têm uma capacidade muito grande de nos dizer o caminho para onde é que a gente deve ir, né? E a maneira com que as pessoas falam, parece que elas conseguem enxergar o que vem lá na frente, parece que elas conseguem ver o futuro como se ele estivesse aqui já no presente. Eu gosto muito de descrever um líder dessa natureza, sabe? Ele diz para você ir numa direção que é futura, que não existe ainda, como essa que nós acabamos de falar, a empresa, eu quero tornar a minha empresa 3 vezes mais lucrativa esse ano. Então, o líder, ele está dizendo para você, assim, para os funcionários, olha, pessoal, este ano nós vamos tornar a nossa empresa 3 vezes mais lucrativa. Nós vamos fazer isso dessa e dessa forma. Ele não está ainda concatenando ali as caixinhas para chegar lá, mas ele está enxergando já como é que isso vai ser feito. Então, isso é o que eu chamo o líder, né? E, claro, você pode desenvolver também essa liderança se você treinar a fazer isso, se comunicar bem, né? Inspirar confiança nas pessoas, a gente também pode fazer isso. Mas eu acredito que o líder, ele tem ali algumas habilidades inatas mesmo, sabe? Uhum. Mas, assim, o ideal seria ser um bom líder e um bom gestor, então. Uma excelente colocação, excelente colocação. Numa pequena e média empresa, o empresário ele vai ter que ser os dois, ele vai ter que ser um bom gestor e ele vai ter que ser também um bom líder, vai ter que inspirar, que o líder também, não falei sobre isso, né? Ele tem essa capacidade de inspirar as outras pessoas, sabe? Ele tem que ser os dois, viu? Porque uma empresa pequena não tem muito recurso sobrando, então ele vai ter que vestir essas duas camisas. Legal, legal. E quando você falou de método de gestão, né, você falou mais de uma vez, né, que o objetivo era tornar a empresa lucrativa, né, que a empresa gerasse lucro. E aí vem esses dois termos que às vezes podem confundir, né, lucro e lucratividade. Você pode explicar qual a diferença entre eles e o que é que significa esses termos? Sem dúvida, porque essa é uma das perguntas que mais me fazem sobre o método, sobre gestão propriamente dita. Às vezes eu penso que as pessoas já compreenderam isso, elas me perguntam de novo, e a gente sempre diz, né? Vocês podem me perguntar a mesma coisa 1000 vezes, porque vocês não têm a obrigação de saber isso antes de aprender adequadamente. Mas é muito simples, viu, a diferença entre lucro e lucratividade. Vamos lá, quem tem aí um caderno e uma caneta, pega aí para você anotar isso. É o seguinte, o lucro, ele é um número absoluto, um número. E a lucratividade, ela é um percentual, ela não é um número. Então, eles são, eu não vou dizer para você que são quase a mesma coisa, mas são irmãos ali
gêmeos, né? São irmãos muito próximos. Lucro é um irmão muito próximo de lucratividade. É quase a mesma coisa. Um é um número e o outro é uma percentual. Vamos lá. Vamos imaginar que a sua empresa fatura por mês R$100.000. Ok? Bom, e que ela tem uma despesa também no mês de R$80.000. Então, ela fatura 100 mil, ela tem uma despesa de R$80.000. Se eu subtrair a receita da empresa, que é R$100.000, das despesas, quer dizer, eu vou pegar 100 e vou subtrair 80, eu vou ter R$20.000. Então, esses R$20.000 representam um lucro que a empresa tem no mês. Né? Imaginando que esse valor se repete mês a mês, né? Mas é só uma ilustração, eu teria um lucro de R$20.000. Tá? Vou repetir, viu? Você tem um faturamento bruto de R$100.000, você tem uma despesa de R$80.000. Se você subtrair um do outro, você vai ter um lucro de R$20.000. Isso é o lucro da empresa. Tá? Podemos falar em lucro bruto, lucro líquido, mas a gente chega já nesse ponto. Bom, o que seria, então, a lucratividade? A lucratividade é quando você divide o lucro pelo faturamento. Então, eu vou pegar os R$20.000, vou dividir pelos R$100.000. Se você pegar 20 e dividir por 100, isso vai ser 0,2. 0,2. Se eu pegar 0,2 e multiplicar por 100, transformando isso num percentual, eu vou chegar em 20%. Tá? Vou repetir. 100, vou dividir por 20, que é o lucro, né? Vou chegar a um valor de 0,2, vou multiplicar esse 0,2 por 100, para tornar isso um percentual, e vou ter, então, uma margem de lucratividade de 20%. Então, eu tenho um lucro de R$20.000 e tenho uma lucratividade de 20%. Doutor Deraldo, mas por que é importante? Você nem me perguntou isso, Sara, mas já vou responder. Por que é importante você saber os dois? Porque você tem que alcançar as duas coisas, né, ao mesmo tempo. Não adianta você ter uma lucratividade muito alta, um percentual muito alto de lucratividade, se você tiver um lucro pequeno demais. Lucro de R$20.000 por mês é um lucro bom, né? Mas se fosse um lucro de 20, não vai... Um lucro de R$20 não vai resolver a vida de ninguém, né? É um lucro muito pequeno, do seu ponto de vista de valor, né? Então, você tem que alcançar um lucro que seja relevante, não seja um lucro muito pequeno, do seu ponto de vista de valor mesmo. Por isso que eu preciso saber o lucro da empresa. Eu preciso não só saber, né? Eu preciso administrar bem o lucro da empresa para que ele cresça em termos de valor. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver um lucro se eu tiver, na teoria, aparentemente um lucro muito alto e uma lucratividade menor do que a lucratividade do meu setor, porque cada setor tem uma lucratividade, aí o meu setor é de serviços. Serviço deveria ter uma taxa de lucratividade de uns 20% a 15%. Então, se eu tiver uma taxa de lucratividade do meu setor, que é serviço de 10 ou de 5, mesmo tendo um lucro muito grande, aparentemente, eu estou com a margem baixa, isso é ruim. Entende? Então, eu tenho que olhar os dois, por isso que essa pergunta, ela é muito importante, muito importante. Legal. Então, você tem que saber os dois, né? Qual é o seu lucro e sua lucratividade. E agora, o próximo termo, né? Os próximos termos, eu confesso que até eu não tenho muita certeza sobre, assim, né? A diferença entre eles. Então, vai ser legal para eu também ficar mais... descobrir, né? Junto com o empresário que está nos assistindo. Que é margem bruta e margem líquida. Qual é o significado desses termos? Muito bom, muito bom. E antes de lhe responder diretamente essa questão, eu preciso dizer o seguinte: margem e lucratividade são exatamente a mesma coisa. Acabamos de falar a diferença entre lucro e lucratividade. Então, margem não é a mesma coisa que lucro. Margem é a mesma coisa que lucratividade. Até onde eu sei, viu, Sara? Por quê? Por que eu estou falando até onde eu sei? Porque pode ser que você tenha outras pessoas que trabalhem com gestão que queiram conceitualizar isso de uma maneira diferente, né? Mas até onde eu li, até onde eu estudei, é exatamente a mesma coisa. Então, você que está me ouvindo, empresário e empresária, pode usar a margem como lucratividade. Então, eu poderia lhe responder assim: margem bruta é isso, ou lucro bruto é isso. A diferença de bruto e líquido é que
quando a gente fala em lucratividade bruta ou margem bruta, eu estou falando da margem sem os impostos. Quando estou falando margem lucra, naquela conta que eu fiz, lembra 100 menos 80, se eu considerar que nesses 80 não tem ainda os impostos, eu estou falando, então, de margem bruta. Se eu estou falando que já tem os impostos, eu estou falando de margem líquida, né? Então, é isso. Já respondi as duas perguntas, margem bruta e margem líquida. Um tem os impostos, o outro não tem os impostos. Claro que eu vou precisar primeiro calcular quais são as minhas margens brutas, porque é em cima do lucro que foi resultante, né? Em cima do lucro que resultante, né, do cálculo da despesa, da receita menos a despesa, que eu vou fazer o cálculo dos impostos. Não em todas as tributações, né? Não em todos os regimes de tributação. Mas já estou respondendo outra coisa que já vai dar um nó na cabeça do empresário. Esquece o que eu falei agora de margem de tributação e vamos pensar o seguinte. Respondendo a sua pergunta, Sara, margem bruta é a margem sem os impostos. Margem líquida é a margem com os impostos incluídos. É isso aí. Entendi. Margem bruta é o valor na íntegra, né, sem impostos, e margem líquida com impostos. E outro termo que eu não sei se significa ser um sinônimo, né, ou se não é, que significa, o termo é margem operacional. O que é que significa esse termo? Boa pergunta, porque margem operacional seria a mesma coisa que margem bruta. Por que é a mesma coisa que margem bruta? Porque, vamos lá, margem operacional significa, a palavra operacional está querendo nos dizer se a empresa ela é capaz de pagar a operação dela. A empresa, para que ela opere, ela precisa gastar, ela precisa ter despesas, precisa fazer investimentos, e ela precisa ter receitas, né? Aquele exemplo que nós falamos aqui, 100 menos 80. Então, 100 é o faturamento, 80 são as despesas e os investimentos que você faz na empresa. A margem operacional bruta, né, a margem operacional, agora não, a margem operacional seria exatamente, digamos, a margem da empresa sem os impostos. Porque quando você coloca os impostos que o governo cobra de nós, empresários, o governo é um sócio da empresa, né? Porque você tem que pagar para ele uma parte do que você tem de lucro. Não é assim, todo mundo considera o governo realmente um sócio da empresa. Você não tem escapatória. Você tem que pagar para ele a parte que cabe a ele, né? Tudo bem, é assim mesmo. O correto é fazer isso mesmo, não tem, né? Não tem como a gente escapar disso, não. Mas quando você calcula a margem da sua empresa para saber se ela é capaz de operar sozinha, sem você ter ainda colocado os impostos, você está calculando a sua margem operacional. Quer dizer, será que a empresa é capaz de operar por conta própria, ainda sem colocar os impostos? Porque se ela não for capaz de ter uma margem positiva antes dos impostos, é porque ela realmente está em dificuldade, entendeu? Ela não atingiu o ponto de equilíbrio dela ainda. Não coloquei nenhum imposto, e ela mesmo assim não consegue ainda ter lucro, ela não consegue ter uma margem operacional bruta, é porque ela ainda está bem aquém daquilo que ela precisa estar, sob o ponto de vista de margem, de capacidade de pagar as contas dela, sabe? Então, a margem operacional seria igual à margem bruta que a empresa tem. Legal, muito bom. Acho que por hoje a gente esclareceu diversos termos que foram muito legais, né? Porque, como eu disse, né, até eu tinha dúvida sobre um termo específico, né? Que às vezes a gente termina escutando, né? Os conteúdos do podcast ou os outros conteúdos do método de gestão 365 e fica com dúvida mesmo, né? Porque são termos, às vezes, muito que se assemelham, né? Como a gente falou aqui, de vários que, né, se divergem um detalhe no outro. Então, é muito legal esse podcast para esclarecer para os empresários de uma vez, né? Exato. E aí é legal porque também, quando eles tiverem alguma dúvida depois, né, eles podem recorrer ao podcast para lembrar, significa isso, né? Legal. Interessante que, assim, eu respondendo essas perguntas, né, muitas vezes eu fico tentando aqui formular uma resposta na minha cabeça, porque, né, está tão internalizado na minha cabeça, é tão natural essas coisas que eu fico buscando exemplos, né, para conseguir responder da melhor forma possível, e eu noto que pode ser que o empresário não compreenda isso por completo, né?
E aí é como você falou, se tiver dúvida, a gente tem aqui os comentários no YouTube, no Facebook, né? Você coloca lá nos seus comentários, isso vai também para o IGTV no Instagram, né? No IGTV a pessoa também pode colocar a dúvida lá, não pode? Pode, né? Vai lá, coloca. Ah, não entendi ainda, Tedrado. Deu uma nó na minha cabeça aqui ainda, o que é margem bruta, o que é margem líquida, o que é lucro bruto, o que é lucro líquido. Vai lá, coloca seus comentários para que a gente possa esclarecer. E estamos só no começo aí de uma jornada, né? Porque tem muitos termos que nós vamos falar daqui para frente, né? Vários termos mesmo. E aí eu acho que esse podcast vai ser bastante útil. Nós vamos, inclusive, criar uma playlist nova, né, Sara? A ideia é essa, né? Com outra, como é que você chamou? Outra linha editorial, é isso mesmo que você vai fazer? É uma nova série, né, de podcasts. Então vai ser legal a gente criar essa playlist, porque aí o empresário consegue diretamente ir lá e ver todos os podcasts que são sobre esse dicionário, né, que esclarecem esses termos. Já dá para saber quantos capítulos você não, né? A gente não tem nem ideia ainda, né? Não. É legal, a gente vai saber à medida que a gente for também recebendo, né, novas perguntas, novas dúvidas, né, de termos. Então, se você tem um termo que você não sabe o que significa, né, como você falou, deixa aqui embaixo que a gente já responde nos próximos episódios, né? Legal. E nós vamos responder também perguntas que os empresários nos fazem que vão além dessa história do dicionário, né? Perguntas sobre como aumentar o lucro da empresa, como contratar um colaborador adequadamente, como motivar um colaborador. É isso também vamos responder aqui nesse podcast, é isso? Além dos termos, né, esses mais específicos, também qualquer outra dúvida relacionada à gestão, né, a lucro, lucratividade, tempo, né, que o empresário quer mais tempo na vida, qualquer coisa relacionada à gestão, a gente vai estar respondendo, né, também nesses episódios. Você está pensando em trazer algum empresário aqui para nos entrevistar diretamente? O que você está pensando em relação a isso? Eu pensei em coletar diversas perguntas de empresários, né, e para a gente ir respondendo aqui junto com você, né? Então, se você tem uma dúvida, manda para a gente que a gente vai ler aqui, né, diretamente. Vou ler a sua pergunta diretamente para o Taderaldo responder. Então, né, é uma oportunidade única, né? Você responder exatamente a pergunta que os empresários têm, né? As dúvidas. Legal, legal, muito bom, muito bom. Eu gostei bastante aqui, apesar de ter sentido que às vezes assim, foi difícil responder coisas que são simples para mim, né? Engraçado, né? Porque às vezes a gente sabe tanto, né? Uma coisa que é difícil colocar, né? De maneira, em palavras, né? Mas foi bem fácil, assim. Depois que você começou a explicar, eu entendi tudo, pelo menos. Eu acho que os empresários também vão sentir a mesma coisa, assim. Legal, legal, muito bom. Ok, Sara, muito bom, obrigado. Então é isso. Obrigada, você também. Então, lembrando, o empresário, deixe seu comentário aí, né? Deixe sua dúvida, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau. Tchau.